Crianças lindas do meu Brasil, tudo bom? Como vocês estão? Mais uma semana, mais um Lidere Kids, né? Quinta-feira, aquele dia animado, que todo mundo ama ver as crianças aqui, todo mundo trabalhando. Aê! Coisa de loucos, estou animada hoje, hein? Vamos começar pedindo para que Deus esteja acompanhando a gente durante esse tempo. Deus, por favor, quero te pedir que o Senhor abençoe o nosso tempo aqui, que as crianças, mesmo de casa, possam estar cultuando o Senhor, que elas estejam conectadas com o Senhor e que elas entendam o que o Senhor quer mostrar para elas essa noite. Quero te pedir que o Senhor esteja cuidando dos nossos sentimentos, da nossa mente, do nosso coração, para que a gente seja cada dia mais parecido com o Senhor. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos começar, né? Aí fazendo aquelas clássicas perguntinhas, né? Que a gente sempre pergunta. Então pergunta aí pra quem tá com você. Tá tudo bem? Como você tá? Você tá feliz? E aí? A segunda pergunta, né? A pergunta de hoje é: teve algum momento da sua vida que você já se sentiu muito triste? Se sim, qual foi? E agora que a gente já conversou, vamos o quê? Vamos pro nosso quebra-gelo, esse momento aclamado que todo mundo adora, né? Todo mundo gosta. Então, vamos lá. Eu sou o Vitor e hoje eu vou fazer o quebra-gelo e eu também vou explicar para vocês o plano da salvação. Vamos falar que esse copo aqui é Jesus. Esse daqui sou eu ou você, e esse o pecado. Quando a gente pensa, fala ou faz, a gente peca. Ou seja, quando a gente pensa em fazer fofoca, falar mentiras, roubar, fazer tudo o que é de ruim, de pecados, o nosso coração fica sujo e a gente fica com os pecados. Agora, quando a gente aceita Jesus como a nossa salvação, Ele nos purifica e a gente aceita a palavra dele. Ele nos purifica e o nosso coração fica limpo. Então, aceite Jesus como seu Salvador. Para você que ainda não aceitou Jesus, fique longe do pecado e aceite Jesus e a palavra dele. E a salvação também. E é isso, pessoal. Tchau. Agora vamos pro nosso momento de louvor. Vamos colocar aí nossas vozes para trabalhar. Vamos lá. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas que olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou isso, Deus escolheu você. Sua realidade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofim. Se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor.
Você é precioso, mais raro que o ouro puro que o fim. Se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Agora que já cantamos, é hora de orar. Vamos começar hoje com uma oração por uma família. Boa noite, hoje eu vou orar pela família da tia Gra e do Misael. Papai do céu, obrigado por esse dia, abençoe a família da tia Graciane, abençoe também a família do tio Misael, que a família deles possam ficar bem nesse tempo de pandemia. Abençoe também o Lucas e o Murilo, que eles possam ter mais capricho e responsabilidade nas lições e pelas atividades dele. Abençoe também a vida de todo mundo, até os pastores e os irmãos da igreja. Em nome de Jesus, amém. E por último, mas não menos importante, vamos orar pelos avós. Olha só quem foi o escolhido, hein? Tudo bem? Hoje eu vou orar pela minha avó Thelma e os pedidos dela. Oramos. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia. Senhor, pastor, nos abençoando a cada um que está vendo esse vídeo. E o Senhor possa estar abençoando a vida da irmã da Thelma, tia Dani, que ela possa se recuperar logo da sua enfermidade. Que possa abençoar toda a família da avó Thelma. Que possa pela saúde, pela vida espiritual e material. E que o Senhor, ela também pede para que o Senhor Deus possa confortar a família do Senhor Xavier, que morreu ontem de Covid. Em nome de Jesus, amém. Tchau, irmãos! Muito bem, agora que nós já oramos, vamos para o momento da palavra. Bom, como você já deve saber, se você está ligadinho no nosso Lidere, esse mês nós estamos baseando, né, as nossas palavras aqui no filme Divertidamente, né, que tem ali aquela coisa linda, aquele filme cheio de emoções e tudo mais. E a gente já falou do medo, já falamos da nojinho, já falamos da raiva. E hoje vai ser o nosso último Lidere sobre o Divertidamente. O mês acaba. Na verdade o mês já acabou, né? Que hoje já é um novo mês. Mas a gente vai encerrar essa semana. E para encerrar, nós vamos conversar sobre duas grandes emoções que eu me arrisco a dizer que são as emoções mais importantes do filme. E não só do filme, da vida também. É a tristeza e a alegria. Só que é engraçado, né? Porque a tristeza e a alegria, a gente pensa nela sempre como uma contrária da outra, né? E nunca que elas podem estar juntas ali. A tristeza e a alegria, né? Elas andam basicamente o filme todo juntas no objetivo de poder ajudar a Riley. Porém, a alegria passa o filme todo, não é nenhuma parte, é o filme todo, fazendo de tudo para a tristeza ficar longe das memórias da Riley, porque ela só podia ter memórias alegres e nunca memórias tristes, e ela falava até pra tristeza ficar no canto, pra tristeza ficar lendo manuais, porque ela não queria ver a Riley triste. E de fato, todas as vezes que a tristeza tocava em alguma memória da Riley, ela ficava meio triste, com aquela coisa de saudade e tudo mais. E aí a alegria não queria deixar ela de jeito nenhum assim, queria que ela sempre estivesse lá naquela coisa animada. Mas sabe o que a gente aprende com tudo isso? A gente pode tentar fugir da tristeza, mas hora ou outra ela vai aparecer na nossa vida. E isso não é algo necessariamente ruim, que é o que acontece com a Riley no final, né? Que a tristeza é quem salva, né? Que ela tira aquela ideia péssima de fugir para Minnesota, né? Quem faz isso tudo é a tristeza, porque ela se lembra com tristeza de que ela ama a família dela, ela não queria fazer aquilo. Então a tristeza é muito importante no filme.
Só que às vezes a gente trata a tristeza como algo 100% ruim, mas ela não é. E olha só, é importante a gente parar para pensar que existe uma diferença entre estar triste e ser triste. Por exemplo, eu sou brasileira. Se eu fosse para os Estados Unidos, se eu fosse morar para os Estados Unidos durante 3 meses, eu ia deixar de ser brasileira? Não, eu continuaria sendo brasileira, mas eu estaria nos Estados Unidos. Tem muita diferença entre ser e estar. Às vezes as coisas acontecem na nossa vida e é natural a gente se sentir triste por alguma coisa. Se você cair no meio de uma brincadeira e se machucar, você vai ficar rindo? Não, né? Você vai chorar. Por quê? Porque a dor faz a gente chorar. E isso é normal. Quando as coisas ruins acontecem na nossa vida e a gente fica triste, não é um problema você estar triste. O problema é você ser triste. Bom, acho que agora você entendeu que a tristeza não é algo 100% ruim. Você só não pode deixar que ela te domine. Você ser o tempo todo triste. Por quê? Porque estar triste é diferente de ser triste. Agora vamos falar da alegria. A personagem Alegria no filme é sempre pra cima e alegre e tudo mais, mas tem um momento do filme que ela olha as lembranças da Riley e ela vê que ela não tá conseguindo voltar pra sala de comando. E aí o que acontece? Ela chora. Olha só, a alegria triste? Pois é. O que acontece é que não dá pra você estar alegre o tempo todo. Porque as coisas ruins vão acontecer. E isso é normal, faz parte da vida do ser humano. Mas você pode ser alegre em todo o tempo. Ser feliz em todo o tempo. E aí, eu queria falar com você sobre uma passagem que tá lá em 1 João. 1 João foi escrito numa tentativa de João mostrar para as pessoas, né, para a igreja, que elas precisavam acreditar que Jesus era aquele que as salvava, porque naquela época as pessoas não estavam acreditando mais que Jesus tinha morrido para salvar elas. E aí elas ficavam morrendo de medo, porque elas achavam que a qualquer momento elas iam morrer e iam pro inferno. Mas aí João vem e diz que não, que Jesus morreu sim pelos pecados e eles tinham sido perdoados e por isso elas teriam vida eterna. E era nisso que elas deveriam se alegrar. E aí ele até fala, lá em 1 João 1, no versículo 4. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Para que a nossa alegria seja completa. A nossa alegria só pode ser completa se entendermos que Jesus morreu pelos nossos pecados naquela cruz e hoje nós podemos viver tranquilos porque sabemos que o nosso lar não é nessa terra, mas sim na eternidade junto com Deus. Então não tem problema se acontece coisas ruins aqui na terra que nos fazem ficar tristes, porque a nossa motivação de acordar todos os dias não é estar feliz aqui, mas é ser feliz porque lá na eternidade, para o resto das nossas vidas, nós estaremos morando com Deus. E isso não tem comparação. Então a nossa alegria é completa por causa de Jesus. E olha só que interessante, lá em 2 Coríntios 4, versículo 17, diz o seguinte, Paulo falando, né? Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que eles, os sofrimentos, né? Pesa mais do que os sofrimentos. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Olha só, Paulo aqui está falando que os nossos sofrimentos aqui na Terra são leves e momentâneos. Se você conhece a história de Paulo, você sabe que os sofrimentos dele
não tinham nada de leve. Ele passou quase a vida toda dele sofrendo perseguição e sendo jurado de morte. Olha só, fora as muitas vezes que ele foi preso e torturado. Então você sabe que não foram nada leves e momentâneos. Mas no coração de Paulo, aquilo, ele não ligava, era leve e momentâneo, porque ele sabia que o que está por vir ia ser muito melhor. A glória de ficar eternamente do ladinho de Deus. Então ele nos anima aqui falando que os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo uma glória muito maior lá na eternidade. E aí ele dá o grande conselho, que é o conselho que eu quero deixar para você, que pode estar passando por algum momento triste. Você pode estar triste no momento, mas eu quero que você se lembre que você pode estar triste, mas você não é triste, você é feliz porque você tem Jesus. E para animar os nossos dias mais tristinhos, a gente precisa se lembrar que fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então você não precisa fixar os seus olhos nos problemas que você está passando agora, nas coisas tristes que estão acontecendo na sua vida agora. Você precisa sempre fixar os olhos naquilo que você ainda não vê, no Deus que é invisível, mas que é real e infinito e que vai morar para sempre junto com a gente lá no céu. Então, criança, hoje o meu convite para você é: não deixe que as tristezas da vida, que as coisas ruins da vida te abalem no ponto de você não ver mais razão e alegria na vida. Porque estar triste é momentâneo. Agora, ser feliz é para sempre. A alegria e a tristeza podem caminhar às vezes juntas, mas lembre-se sempre que você é feliz. Você tem Jesus, você tem a vida eterna. Então nada do que acontece aqui na Terra pode tirar essa alegria de você. E essa deve ser a sua motivação todos os dias quando você acorda, quando você passa por qualquer problema, ou só de lembrar que um dia você vai morar do lado de Deus. Isso tem que sempre deixar o seu coração quentinho e feliz, porque nós somos felizes. A alegria é crer em Jesus, é crer em Cristo. Tem a música de um amigo meu que ela fala que a alegria é crer em Cristo, confiando em seu amor. Faz meu choro se tornar sorriso e enche meus lábios de louvor. Quando algo não vai bem, no controle tu estás. Aprenderei a sempre agradecer e em tua vontade me alegrar. Então a gente precisa se alegrar na vontade do Senhor, porque mesmo as coisas ruins que acontecem na nossa vida são permissão dele e estão para o nosso bem, para que a gente possa ser cada dia mais parecido com Jesus, tá bom? Agora vamos fazer uma oração pedindo para que Deus sempre esteja renovando essa alegria dos nossos corações e que mesmo que as lutas e as dificuldades na nossa vida venham, a gente lembre sempre de que Jesus é o nosso melhor amigo e que Ele já nos deu salvação e vida eterna. E esse é motivo suficiente para a gente acordar todos os dias muito feliz. Pai, às vezes as tristezas da vida, as dificuldades acabam desanimando a gente e nós não temos vontade de fazer mais nada. Mas eu quero te pedir que o Senhor esteja todos os dias nos relembrando que Jesus morreu naquela cruz para nos salvar e é por isso que nós temos vida e principalmente alegria, porque a nossa casa não é aqui na terra, a nossa casa é eterna do lado do Senhor e nós agradecemos e nos alegramos nisso todas as manhãs, Pai. Por favor, não deixe que as nossas lutas acabem ofuscando a nossa alegria de ter o Senhor nos nossos corações. Por favor, a gente quer se alegrar na sua vontade e entender que em tudo o Senhor trabalha para que a gente seja mais parecido com o Senhor. Por favor, esteja com as nossas crianças.
tire do coração delas todas essas tristezas. E se acontecer de algum dia alguma coisa abalá-las, por favor, ensine a elas o que o Senhor tem para a vida delas. Que elas não percam a fé nunca e que elas sempre olhem para o Senhor e não para as dificuldades. É o que eu peço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu desejo um resto de semana e uma próxima semana muito feliz, mesmo com as dificuldades. E eu espero você no próximo Lidere. Tchau!